Eu quero concluir a mensagem da semana passada, o estudo, que nós falamos sobre edificando um novo lar, e vou entrar na mensagem de hoje, tá certo? Eu parei no ponto, finanças, de edificando um novo lar. Se você não assistiu essa mensagem, está no YouTube, procura aí, semana passada, vai estar lá. É uma série de 3 mensagens. A primeira, temperamentos transformados pelo Espírito Santo, semana retrasada. Semana passada, edificando um novo lar. E hoje, eu não vou falar daqui a pouco o tema, assim que eu entrar. Ficou faltando eu falar do tema finanças. 3 pontos: finanças, vida sexual e criação de filhos. Finanças, rapidinho. Gente, quando a gente fala de finança, quando a gente está construindo um relacionamento a 2, a gente precisa entender uma coisa. É muito comum, às vezes, os namorados começarem a comprar coisas juntos e guardar dinheiro junto. Isso é muito pessoal, mas não é aconselhável, amém? Não é um mandamento, não é aconselhável. Por quê? O namoro termina, como que faz? Se quando a pessoa é casado, documentado, é difícil haver uma separação, imagine quando namora. Pastor, mas se o namorado está noivo e eles tem plano de comprar alguma coisa, construir, é recomendável que eles abram aí uma caderneta de poupança ou alguma coisa assim de aplicação de forma separada. É aconselhável, amém? Aconselhável. Você quer fazer junto? Faz junto. A gente já teve vários casos aqui na igreja, das pessoas comprarem carro, terreno junto, casa junto, e aí chegando 2 meses do casamento, e aí é uma confusão. Então é aconselhável, faz o que você achar melhor. Segundo, quem que cuida do dinheiro na casa? É o homem? É a mulher? Quem que é? Bom, o mais aconselhável é que sejam os 2, amém? É que sejam os 2. É claro que vai ter sempre uma pessoa que tem um pouquinho mais de facilidade com o número, vai acabar tomando a frente, mas não tem que ser necessariamente o homem. O pastor Marcos já falou aqui várias vezes no culto, que ele e a pastora Meyer, cuidam junto, mas ela acaba tendo um pouquinho mais de proeminência, que ela é muito organizada, ela é muito detalhada, não tem problema. A minha esposa também me acompanha na organização das finanças da casa, mas eu acabo tomando um pouquinho a proeminência, eu faço uma planilha no computador, lá no Excel, monto tudo certinho, chamo ela, mostro, gastamos isso, tem que pagar isso, sobrou tanto, não sobrou tanto, ficou no vermelho, vai ter que pagar de algum jeito, enfim. Então, é importante. Por que isso é importante? Porque quando alguém faz o orçamento sozinho e o outro não participa, ele fica meio desconectado da realidade da casa. E aí, tipo assim, fala, não dá para comprar tal coisa, por exemplo. A pessoa que não está participando, ela vai achar, mas por que está fazendo com o dinheiro? Né? Trabalhamos e não tem o dinheiro, porque às vezes não tem noção de quanto está saindo, de quanto está entrando. Então, quando você faz a pessoa participante do orçamento da casa, é muito importante, porque você acaba visualizando o que está acontecendo, ok? Outro conselho sobre finança: não gastar tudo o que ganha. Se ganha 1.000, seu orçamento não pode ser de 1.100, então vai ser de 1.000? Também não, tem que ser pelo menos 10, 15% menor do que você ganha, para você ter uma margem para guardar. Isso tudo aqui é conselho, orientação, tá bom? Não é mandamento, é alguma coisa que pode agregar aí na sua vida. Então é importante ter essa questão. Pastor, e quando a mulher ganha mais que o homem? Glória a Deus, aleluia, amém? Isso é uma bênção, não há dificuldade com isso. Que você não seja um homem de sexualidade frágil. Quando eu casei com a Cintia, durante uns 2, uns 3, uns 4 anos, acho que ela ganhou mais do que eu, uns 15, 20% mais do que eu. Aí eu comecei a arrumar uns clientes, aí a gente empatou, aí ela declinou de um emprego. A Cíntia tinha 4 empregos, coitado. Hoje ela só tem 2. Tadinha, essa menina é um pé de boi para trabalhar. A Cíntia, gente, ela acordava às 6 da manhã, começava a trabalhar às 7 horas da manhã, e até às 7 horas da noite ainda trabalhava em casa. Louva a Deus pela vida dela. Outra coisa que é muito importante, gente, quando a mulher ela ganha mais, o homem não pode ficar intimidado e também não pode ser uma ferramenta de chantagem, né, da mulher, ou tipo, da mesma forma que o homem não pode se ofender, se sentir inseguro, enciumado,
brigar com a mulher, ou querer ficar tomando atitudes de afirmação para mostrar que é ele que manda, a mulher também não usar de chantagem, ou jogar na cara, ou alguma coisa assim. Nós vimos já essa mensagem semana passada, que o líder da casa é Cristo primeiro, é o líder da casa, e os dois trabalham sobre uma missão, e a mulher ela é a adjuntora dessa missão. Se o homem tem uma missão, vamos confiar naquilo que Deus estabeleceu, amém? Se o homem abandona a missão, a mulher não tem que ser submissa à falta da missão do homem, nós já explicamos isso. A mulher ela é submissa a um homem que tem propósito, que tem uma missão, não é para ser escravizada, humilhada, subjugada, não é isso, amém? Amém, gente? A minha esposa, quando nós compramos uma moto, ela escolheu o modelo, ela escolheu a cor. Eu falei, olha, Cíntia, nós temos aqui, podemos comprar esse e esse modelo, que é a mesma coisa, e tem essas cores, fica a seu critério. Ela, então eu quero esse modelo. E qual cor você quer? Eu quero essa cor. Primeiro carro que nós compramos, falei, Cíntia, dentro das nossas possibilidades temos essas, essa e essa, é o que o recurso nos permite. Ela, eu quero esse, então foi aquele. A gente vai viajar, vai passear, Cíntia, nosso recurso nos permite ir até tal lugar, ficar tantos dias, esse aqui permite fazer isso, eu mostro 2 opções, e eu sempre procuro deixar ela escolher, dou essa preferência. Então, tranquilo. Tranquilo aqui, gente? Vamos avançar. Vida sexual. Quando nós falamos de vida sexual, tem quase um negócio. Eu já falei muito aqui, acho que os jovens já estão mais tranquilos. Sexo é de Deus, amém? Sexo, vou repetir, sexo é de Deus. Foi Deus que fez o sexo, amém? Tem gente que acha que o sexo é do capeta, então não pode fazer, não é verdade, sexo é de Deus. Só que Deus fez para ser praticado pelo homem e pela mulher casados, dentro do casamento. Olha o que diz Provérbios capítulo 5, versículo 18, não precisa abrir. Seja bendito o teu manancial, está na Bíblia isso aqui. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacie-te os seus seios, seios é peito, em todo o tempo, e embriaga-te com as suas carícias, tá bom? O que nós vamos falar disso aqui de forma bem light, porque é um culto misto, tem algumas pessoas casadas, tem bastante jovem e adolescente. Então, primeiro, não demonizar a sua sexualidade. Pastor, eu sinto atração por alguém desperta desejo em mim. Calma, não precisa, não é o capeta não, tá bom? Vamos orientando. É bom que, se você tem esse impulso, é porque seus hormônios estão funcionando, amém? Se você está apático e ninguém te chama atenção, você não sente interesse por ninguém, seu sangue não dá uma fervidinha, seu coração não dispara nem um pouquinho, nem nada por ninguém, não é que você é muito santo, você deve estar com algum problema, tá? Isso não é sinal, eu sou santo, não, está com problema. Então, é o que você faz com os seus pensamentos, é como você orienta esse impulso, amém? Por exemplo, você tem fome, aí você sai pela rua roubando, comendo de qualquer jeito, comendo com o pé, jogando, não. Você tem fome, tem o jeito certo de saciar a sua fome. Se você tem um instinto sexual, um desejo sexual, tem a forma certa de dar vazão a isso. Amém? Outra coisa que eu vou falar aqui sobre sexo. Na nossa geração, quase todo mundo já assistiu pornografia, infelizmente. Se você está aqui e é novinho, nunca assistiu pornografia, não está perdendo nada. É um veneno para a mente, para o coração e faz muito mal. Mas uma pesquisa feita recentemente com jovens a partir de 12 anos, cerca de 92% dos jovens já tinham assistido pornografia. E qual que é o problema? Eles acabam tendo uma imagem da vida sexual a partir da pornografia. E a pornografia é uma perversão, é uma inversão de valores, é uma encenação doentia. E muitos homens acabam sendo bombardeados com isso. E quando eles iniciam a sua vida sexual, eles ficam pensando que vai ser igual no filme. Não é. Não é. Vocês já assistiram aquele desenho Super 11? Quem já assistiu esse desenho Super 11? Super 11, deixa eu te falar um negócio, são uns meninos que jogam bola, uns japoneses que jogam bola. Eles chutam a bola tão forte que faz buraco no chão, fura a rede, quebra a trave. Você vai jogar futebol de verdade, é assim? Você não acerta nem a bola. Você não acerta um passe. Você faz falta no seu amigo. Porque na vida real é assim. Na vida real você não sabe jogar bola.
E não adianta falar que você sabe, porque você é mais ou menos. E então alguns meninos, como ficam bombardeados com isso, quando vão lá para a hora do vamos ver com a esposa, tem uma expectativa e essa expectativa não é atendida, porque aquilo que ele colocou na cabeça é irreal. Então isso faz mal, gente. Amém? Então tome muito cuidado com isso. Os meninos, saibam disso, tenham paciência com as meninas. Criação de filhos. Gente, isso aqui é tudo assim, ó, a introdução, só para você ter um despertar, e até porque é um culto de jovens, de adolescentes, não dá para a gente ficar falando muita coisa. É um incentivo para você fazer curso de noivos, fazer curso de casados, ler bons livros a respeito, se inteirar e entender. Criação de filhos. Nós vimos semana passada que uma das principais importâncias para nós é construir um lar na rocha. Lembra que eu falei disso? Pastor, como que eu escolho uma pessoa segundo o coração de Deus? Primeiro pilar, ela ama a Deus acima de todas as coisas? Ela ama. Então aí você vai escolhendo, você vai vendo os outros princípios. Ah, pastor, mas ele é trabalhador, é honesto, é bonzinho, não sei o que tem. Isso é uma herança moral, não rouba, uma herança educacional, come de boca fechada, não arrota, não solta pão na mesa. É uma herança educacional, cultural, enfim, nós estamos falando de uma herança espiritual. Nós já vimos semana passada que Deus ele quer que nós estabeleçamos uma família debaixo de um propósito. E qual que é o propósito? Eu já falei disso e vou repetir e vou concluir. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O caminho aqui é Cristo. O caminho é Cristo. Não é senta de perninha fechada, mastiga de boca fechada. Não é isso. É o pai que até fala, olha, quem é Jesus? Quem é Jesus? A mãe fala, quem é Jesus? Amém? Então a criação dos filhos tem que estar debaixo disso. Agora, pastor, na prática é fácil? Não é fácil. Tem que ter muita conversa, diálogo, orientação, um monte de coisa. Por exemplo, só para vocês terem ideia, lá em casa, às vezes o Miguel faz arte, vai pôr no cantinho. Pôr no cantinho, é simples ou é difícil? Parece ser simples. Eu ponho no cantinho, a Cíntia, mas isso eu acho que não é motivo para pôr no cantinho. Aí eu ponho. Aí eu falo, então eu vou dar um catranco nele. Não, põe no cantinho então eu ponho no cantinho. Aí, tá bom, aí tá lá no cantinho, aí a Cíntia, mas quanto tempo você vai deixar lá? Aí 1 minuto ou é 2? Mas o cantinho é positivo ou é negativo? Aí tem pedagogo que diz que é positivo, tem pedagogo que diz que é negativo. Vara, vai dar uma varada na bunda da criança, sim ou não? É outro problema. Vai, não vai? Se vai, qual é o tamanho da vara? Qual é a grossura da vara? Qual a intensidade da varada? Quantas varadas são? Lá agora com o Miguel a gente está tendo uma dificuldade de doce, ele come muito doce. Então a gente fez uma tabelinha de doce. Quantas vezes vai poder comer doce por semana? Gente, tudo é conversa, não é fácil. É por isso que a gente está falando para vocês a importância de construir um lar debaixo de Cristo. Porque tem tanta coisa para fazer e pelo menos a mais importante tem que estar alinhada. O seu cônjuge ama a Jesus? Porque depois vocês vão quebrar o pau para tudo. Quantidade de roupa, se está bom, se não está. A Cíntia, ano passado, falou assim, Éden, está vindo uma frente fria, está tudo parado, precisa comprar roupa. Falei, Cíntia, vamos esperar. Não, Éden, compra roupa. Comprei roupa, não veio a frente fria, ele perdeu tudo as roupas. E eu erro demais. Vou lá, dou bronca no Miguel assim, olha, você exagerou, você fez assim, não devia. Aí eu vou lá, entendo, pesquiso, exagerei, fiz o que não devia. Então, gente, pelo menos nessas coisas nós temos que estar alinhados naquilo que é mais importante. Amém? Quem entendeu até aqui diz amém. Beleza. Agora sim encerramos a mensagem da semana passada. Vou deixar assim um segundinho, que tem tempo para a gente fazer um corte. Pronto. Vamos começar a mensagem dessa semana. A de hoje é rápida, é leve, é light, e a gente vai rapidinho. Eu quero falar sobre as 5 linguagens do amor. Tá bom? Pastor, o que é as 5 linguagens do amor? É a forma como você entende amor. É a forma como você recebe amor. Toda conversa, ou todo diálogo, ou
transição de informação, tem o codificador e o decodificador. O que é o codificador? É aquele que fala. E o decodificador é aquele que traduz. E isso está muito presente nos nossos dias. Está muito presente nos nossos dias. Pastor, quais são as 5 linguagens do amor? Deixa eu abrir aqui para não esquecer de nenhuma. A primeira, deixa eu abrir aqui para não esquecer. Vamos na ordem, que tem uma ordem lógica aqui. A primeira é atos de serviço. O que é atos de serviço, pastor? É aquilo que alguém faz para você. Atos de serviço. Pastor, mas isso existe? Existe. Olha aqui para mim, só quem tem essa mãe abençoada em casa. A mãe chega, vê alguma coisa bagunçada e fala assim: essa casa está de perna de ponta cabeça, vocês não me amam mesmo, eu vou fugir, eu vou sumir daqui. Por quê? Na cabeça dessa mãe, se a casa está organizada, se o filho arrumou a casa, é porque ela é amada. Ela entende que quando alguém arruma a cama, lava a louça, ou presta qualquer tipo de um ato de serviço para ela, é a linguagem do amor dela. Entendeu? Outra, palavra de afirmação. Palavra de afirmação é elogio. Quando fala assim: ó, você está bonito, você é legal, gostei do que você falou, gostei do que você fez, gostei do jeito que vocês ministraram, gostei do que você falou. Isso é palavra de afirmação. Terceiro tipo de linguagem, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é passar um tempo com a pessoa, um tempo que os dois possam desfrutar da presença um do outro. Isso aqui está roubando essa linguagem do amor, tempo de qualidade. Você vê 2 pessoas sentadas num restaurante, os 2 olhando para a tela do celular, uma porcaria. Toque, tem uma linguagem de amor que é toque, toque físico, pegar na mão, abraçar, beijar. Todo mundo que está solteiro vai falar assim: minha linguagem do amor é toque. Não, você está carente. Não confunda, não confunda, não confunda. E tem uma linguagem que é presente, receber presente, uma flor, um bombom, um chocolate. Pastor, isso lá na minha região, lá isso é interesseiro, interesseira. Não, é uma linguagem de amor, em que a pessoa ela entende que ela é amada e que ela é querida. Por que isso aqui é importante? Porque eu e você entendemos amor dessa forma. Essas aqui são as linguagens do amor. E o que é legal? Quando a gente está namorando, ou quando a gente está conhecendo alguém, a gente acaba praticando as 5 linguagens. Não é assim? Por exemplo, o que os namoradinhos faz todo dia junto? Vai passar um tempo junto, sim ou não? O menininho chega do serviço, quando trabalha, toma um banho, vai na casa da menina passar um tempinho lá. É ou não é? Aí os 2 sentam grudado. Então já estão praticando a segunda linguagem do amor. A primeira, eles estão passando um tempo junto. A segunda, eles estão tocando um no outro. Então tem toque físico, tem abraço, tem beijo. Normalmente o menino leva um bombonzinho para a menina, ou uma flor, que é a terceira linguagem, que é o presente, né? Ele vai fazer um elogio, porque ele é um conquistador barato, né? Você está linda. Nossa, os seus olhos, né? Eles estão esquisitos de um jeito bonito hoje. Vai passar lá a cantada dele, né? Qual outra que eu não falei aqui? Aí, atos de serviço. Ele vai fazer algum serviço na casa da menina, porque ele é prestativo, né? Todo namorado é prestativo. Ele vai virar um galão de água lá para a sogra. A sogra vai chegar lá, vai estar dando um banho no cachorro, a pessoa ajuda. Toda vez que eu ia na casa, eu gosto de cozinhar. Toda vez que eu ia na casa da Cíntia, a gente ia para a cozinha, eu ia ajudar a lavar a louça, ajudava a fazer comida, ajudava a picar as coisas. Até hoje, vai fazer as coisas? Não, passa para o Éden. Mas por quê? Lá da época de namoro nós fazia isso, entende? Vai passando o tempo, o que acontece? A gente vai deixando de fazer todas as linguagens do amor para falar só a nossa. Porque quando está na época do namoro, a gente está muito apaixonado. Então a gente quer demonstrar amor de tudo quanto é forma. Mas tem uma forma que fala ao nosso coração. E é a forma que você vai usar. Qual que é o problema? Depois de 1 ano, 2 anos de namoro, a pessoa já está acostumada com o outro. Aí a menina normalmente, mas o menino também faz. Chega para a menina e fala assim: você me ama? Aí o cara fala assim: eu te amo. Não sei, parece que está estranho nos tempos para cá. Eu acho que você não me ama. E a menina ou o menino começa a ficar inseguro e começa a pressionar o cara ou a menina. Eu acho que você não me ama mais, você não me trata mais como antes. E começa a pressionar e começa a ficar chato, porque começa a ter atrito, começa a ter briga. Aí os dois ficam sentados.
que foi? Não foi nada. Foi alguma coisa com você? Não, tá bem. Aí começa a brigar por coisa pequenininha, vira um negocião. Não, então vamos parar de brigar? Vamos parar de brigar. Aí tem aquela frase que começa a briga tudo de novo. Eu só acho engraçado que... E começa a briga tudo de novo. E aí começa a falar do pai, já começa a falar da mãe, começa a jogar na cara do que fez, do que falou. E aí o namoro começa a entrar ladeira abaixo. Quando é só um namoro, tudo bem. O problema é quando isso acontece no casamento. Você precisa identificar a forma que a pessoa que você está junto, qual é a linguagem do amor dela. O que ela entende sobre amor, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo prático entre eu e a Cíntia, minha esposa. A minha linguagem de amor principal é palavra de afirmação. Então eu gosto de palavra de afirmação. Você fez uma comida legal, gostei do que você fez, gostei do que você falou, gostei do jeito que você resolveu. Essa é a minha linguagem do amor. É a minha. A da Cíntia, de serviço. De serviço. Gente, se eu der uma rosa para essa menina, ela cata, tá bom. Não liga muito para presente. Tempo de qualidade, ficar lá lisando ela, mão dada, abraçar. Gente, eu passo pela Cíntia em casa, dou um abracinho nela. Desse jeito ela fala, posso ir? Eu falo, pode. Você é livre. Por Jesus há 2000 anos, pela princesa Isabel, desde 13 de maio de 1888, você não é escrava, toca a sua vida. Qual que é a linguagem do amor da Cíntia? É serviço. Você quer ver ela chorar, ela ficar apaixonada, ela chega em casa, a louça está lavada. Você lavou a louça? Eu falo, lavei. Eu faço almoço em casa, aí ela chega, a mesa está posta, aí a gente está comendo, eu falo assim, viu, se você quiser, você pode deixar que eu lavo a louça do almoço. Ela, obrigado. Gente, o olhinho brilha. Mesma coisa de um anel. Entendeu? Eu ligo prato de serviço? Não ligo. Só que ela entende. Aí o que ela faz? Olha só, ela lava, passa a roupa bonitinha, ela põe na minha gaveta. Eu ligo para a roupa na gaveta? Não. Gente, eu sou índio, se precisar eu ando pelado, eu não ligo para a roupa. Não gosto de roupa. Escandalizou, o pastor falou que vai andar pelado. Gente, é figura de linguagem. Não chamem a polícia, por favor. Ela chega para mim e fala assim, você viu que eu arrumei a sua... Ela falava, né? Você viu que eu arrumei a sua gaveta de meia e cueca? Eu, não. Ela fazia assim, você não liga porque eu faço? Ficava chateada, porque eu não reconheci a forma que ela demonstra amor. Só que eu peguei isso. Aí o que eu faço? Quando eu puxo a gaveta e a gaveta está organizada, eu procuro ela. Quando eu lembro, porque é difícil, mas às vezes eu lembro e falo assim, nossa, ficou bom a gaveta. Gaveta, pode estar no chão. Eu falo assim, nossa, ficou boa a gaveta. Nossa, as cuecas ficou tudo, nossa, dobradinha mesmo. Gente, ela passa as cuecas. Para quê? Ela está ali agora só querendo me matar. Eu falo, nó, ficou bem passado. Nossa. Fala aqui que o pessoal da câmera não ouve. Fala, tira a máscara. Ela falou que agora ela pega um monte de roupa de casa, roupa íntima, ela põe em cima da cama e fala, Éden, dobra. E aí eu dobro e eu guardo. Mas eu comecei a pegar esses macetes, essas manhas. Então, eu dou uma esticada na cama, porque é a forma que ela entende. Quando eu vejo que ela caprichou na casa, que ela fez alguma coisa, ainda que não seja a minha linguagem, eu reconheço, falo, olha, eu vi que você fez. Esse tipo de reconhecimento é importante. Gente, por que é importante a gente falar a linguagem de amor do outro? Porque nós temos como se fosse um tanque emocional. Imagine assim, um tanque de combustível emocional. O carro lá, quando está vazio, o carro anda? Não. Emocionalmente, quando você está vazio, o relacionamento não flui, o relacionamento não anda, porque você não se sente amado. Entende? Então isso é muito importante. E isso vai refletir não só no seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, é com o seu pai, é com a sua mãe. Entende? Quando você entende a forma que as pessoas expressam amor, isso vai valorizar. Olha só,
Tem muitos filhos que reclamam do pai, muito do pai. Fala assim: ai, meu pai não é presente, meu pai não me ama, meu pai não sei o que tem. Aí o pai fala assim: mas eu dou de tudo para esse menino, eu dou de tudo para essa menina. Aí a pessoa fala assim: e você acha que eu preciso de dinheiro e não sei o que tem? Eu queria ouvir que eu te amo. Na verdade, não é que o pai não ama. A forma que ele demonstra amor é o quê? É comprando coisas e dando, porque a linguagem de amor dele muitas vezes é presente. Entende? E até por uma cultura familiar, às vezes ele sofreu muita privação na infância, na adolescência. Então, às vezes, ele trabalha muito para poder te proporcionar algo, para não sofrer o que ele sofreu. E a gente muitas vezes não reconhece isso como amor, porque o pai não abraça. Ah, pastor, mas a minha linguagem do amor é toque, é palavra de afirmação. Eu gostaria de ouvir do meu pai: eu te amo. Mas ele está falando eu te amo quando ele sai para trabalhar e traz o sustento para casa, quando ele traz a provisão, entende? Então nós precisamos entender. Ah, pastor, mas eu gostaria. Põe seu pai então para ouvir essa mensagem, para ele começar a falar eu te amo, te abraçar e usar da linguagem que você entende. Isso é muito importante, quando a gente entende que as pessoas demonstram amor de formas diferentes. Vou te dar outro exemplo. A minha linguagem do amor é o quê? Palavra de afirmação. A minha esposa é professora de português. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uns bilhetinhos e escrevia uns versinhos para ela. Escrevi uns bilhetinhos, e como nós moramos em cidade diferente, eu mandava uns e-mails para ela, Rafael. Vou contar só para o Rafael. Eu mandava uns e-mails para ela, mandava uns e-mails apaixonados, eu tenho até hoje esses e-mails. Você acredita que ela corrigia meus e-mails? Ela corrigia meus e-mails, cara. Ela colocou uma observação assim, ó. Uma vez eu escrevi mais, tem o mais, sem o i, mas, né, sem o i, e o mais com o i. Ela foi e escreveu desse jeito: olá, boa tarde, interessante tudo que você disse, queria fazer uma observação. Eu falei: agora ela vai falar que me ama. O mas, sem o i, significa entretanto, porém. O mais com i denota intensidade ou quantidade. Nunca mais esqueci. Eu escrevi um textão para ela, eu falei: minha filha, eu não pedi nota não, você não é minha professora, eu quero ouvir uma coisa bonita. Fala que o meu tênis combina com a cor dos meus olhos. Você está aí corrigindo meus versinhos? Alguém tinha que ensinar. Está vendo? Então é importante. Foi aí que eu descobri que tinha 5 linguagens do amor. E dei o livro para ela das 5 linguagens do amor. Porque aí eu entendi a linguagem. No namoro eu entendi. E começa a funcionar. Amém? Então é importante. É muito importante. Os seus filhos, quando você tiver filho, eles vão ter uma linguagem do amor. E você sabia que isso reflete até no nosso relacionamento com Deus? Eu quero falar aqui rapidamente. Tem 3 formas de esvaziar, de você ficar vazio do amor. A primeira forma, eu já falei, é quando você não recebe ou você não percebe o amor na sua forma de linguagem. A segunda forma é no aspecto negativo. Olha aqui para mim. Por exemplo, a minha linguagem do amor é palavra de afirmação. O que me deixa muito para baixo, o que me deixa muito triste? Uma crítica, uma acusação, entende? Por exemplo, se a linguagem do amor da pessoa é toque, e ela toma um empurrão, um tapa, ou ela está sendo punida pelo companheiro, tipo assim: não toca em mim, não rela em mim, eu não vou te abraçar, eu não vou te beijar. Ela vai se sentir profundamente rejeitada. Pessoas que têm uma linguagem de presente, por exemplo, os filhos, olha aqui, é muito comum os filhos falar assim: meu pai deu um negócio melhor para minha irmã do que para mim. O pai não pensa na questão do melhor ou pior, o pai pensa na questão da necessidade. Então, às vezes, o que você estava precisando custava 30, e o que a sua irmã precisava, ou o irmão, custava um pouquinho mais. Mas ele não deu um pouquinho mais caro, que é um outro tipo de objeto para o seu irmão, porque ama mais, mas é porque ele tem uma necessidade diferente. E às vezes o filho, vendo aquilo, ele fala: o melhor, o mais caro foi para ele, foi para o outro. E isso causa muitas vezes divergência entre os filhos. Terceira forma, 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aqui para mim. Tão importante quanto falar a linguagem do amor é se encher do amor do tipo de Deus. Olha para mim, o amor do tipo de Deus. Essa semana, uma empresa, não vou falar o nome, porque pode ser que derrube o vídeo, uma empresa essa semana começou a fazer propaganda LGBT.
falando sobre a pluralidade do amor, e outras empresas já vêm fazendo isso há alguns anos já, dizendo que qualquer tipo de linguagem do amor, ou qualquer tipo do amor é válido. Mas olha o que o texto bíblico diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui não fala da cachoeira, da praia, das férias, não é isso. O mundo está falando do seu sistema, a sua forma de interagir com os problemas, com a realidade. Nós não podemos amar isso, aderir a isso. Deus, ele tem os padrões dele, o propósito dele, amém? Então, devemos amar? Sim, mas o que Deus nos mandou amar? Eu já vi pastor falando, pastor LGBT falando, não, qualquer tipo de amor é válido. Não é, o texto aqui está falando muito claro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O texto ainda continua dizendo que se alguém amar as coisas da forma que o mundo impõe ou produz, se constitui inimigo de Deus. Então isso é muito sério, isso é muito, muito sério. Pastor, o que é amor? Amor é uma decisão. É você que decide intencionalmente se inclinar na direção de Deus. Pastor, mas eu tenho algumas inclinações contrárias. Eu também tenho inclinações contrárias e eu luto com elas. Essa semana abri o culto dizendo que tive vários problemas. A inclinação natural da minha carne seria murmurar, reclamar, dizer coisas terríveis contra Deus e nutrir um sentimento de incredulidade. Eu decidi me nutrir da palavra. Eu decidi não nutrir a minha fé com aquilo que estava diante dos meus olhos, que era problema, chateação, decepção, frustração, um monte de coisa que não dava certo. Eu fui para o meu quarto, deitei ali quietinho, comecei a confessar a palavra. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Vamos continuar. Eu vou falar aqui rapidamente das linguagens, tanto de Deus quanto do homem na Bíblia. Olha só, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho os textos. Atos de serviço da parte de Deus para nós, olha que legal. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos, nem se percebeu com os olhos, nem se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então está falando aqui que Deus tem atos de serviço, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, amém? Romanos 1:1, olha o que o apóstolo Paulo fala, também sobre atos de serviço. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. O apóstolo Paulo, provavelmente uma das linguagens de amor do apóstolo Paulo era serviço, porque você percebe que ele era muito intenso na sua prestação de serviço a Deus, muito mais que os outros apóstolos. Então ele está falando aqui, olha, servo de Deus, separado para o ofício de apóstolo. Ele demonstrava o amor de Deus através do serviço. É muito comum os jovens que querem mostrar sua devoção a Deus ou seu amor por Deus, se engajar no serviço da casa de Deus. Presente, Deus também usa a linguagem do amor presente. Olha só, João 3,16, o versículo mais famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Ele deu o melhor dele, Ele deu um presentão para a gente. Romanos diz, aquele que não poupou seu Filho, não daria com Ele juntamente todas as coisas? Deus, Ele demonstra o seu amor por nós, dando o melhor presente que Ele nos poderia dar, Jesus Cristo. Mateus 26:7, olha o presente que uma mulher deu para Jesus. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Mateus 26:7, uma mulher pegou um perfume caríssimo, equivalente a 1 ano de trabalho, de serviço, e derramou sobre Jesus, cerca de 1 ano de trabalho, um perfume muito caro. Já pensou você trabalhar 1 ano para comprar um vidro de perfume? É o que essa mulher tinha, ela derramou sobre Jesus. Isso fala que ela deu o melhor dela, ela deu um presentão para Jesus, ela ofertou para Jesus algo. Palavra de afirmação, João 15:15, olha o que Jesus diz para os discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo que vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então ele chama os discípulos e fala assim, olha, estou promovendo vocês não são servos, vocês são amigos. Isso aqui era um privilégio muito, muito grande, amém? Olha a resposta de Pedro para Jesus, também falando sobre palavra de afirmação. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja,
Pedro usou da linguagem do amor, de palavra de afirmação, para reconhecer que Cristo era o Messias, que Ele era o Filho de Deus. Tempo de qualidade. E aqui eu vou citar uma situação que aconteceu com os dois, tanto com Jesus quanto com os discípulos. Quando Jesus ele descobriu quando chegou na semana da crucificação e Jesus, inspirado por Deus, tendo a revelação da parte de Deus, que aquela seria a semana que ele morreria, ele chama os discípulos e passa um tempo de qualidade com eles. O que é um tempo de qualidade, pastor? É passar um tempo junto ali, batendo um papo, ficando junto. O que ele faz? Uma ceia. Olha só, Mateus 26, 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dize-lhes: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus, mesmo na semana da sua morte, mesmo em profunda agonia, mesmo sabendo que morreria, mesmo sabendo que não estaria com os discípulos por um período de tempo, ele resolveu passar um tempo com eles. Jesus ele encontrou um tempo na agenda dele para ficar com os discípulos. E ele fala que eles comeram, oraram, cantaram e desfrutaram da presença um dos outros, exceto o traidor que saiu no meio da ceia, a saber, Judas. Amém? Toque. A linguagem do toque, como Deus é espírito, fica um pouco difícil para nós. Mas essa linguagem ela é adaptada. Lucas 24, 32, isso aqui é depois da ressurreição. Disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Ou seja, os discípulos estavam confessando que após a ressurreição eles estavam sentindo um ardor no coração pela palavra. Muitas vezes eu tenho isso muito de sentir o meu coração queimar. Isso é muito próximo daquilo que é o toque para nós, espiritualmente falando. É quando nós somos unidos com Deus, unidos em Jesus Cristo, e nós sentimos o Deus tocar conosco. É muito comum umas pessoas falarem assim: pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu queria sentir o toque do Espírito Santo. Normalmente essas pessoas têm uma palavra de afirmação relacionada a toque. Então quando ela recebe uma palavra, ela sente arder no coração, e ela se sente tocada, ela está sendo preenchida emocionalmente. Amém? Pastor, eu estou finalizando. Como saber qual é o meu tipo de linguagem? Bom, é um teste um pouquinho longo, eu vou fazer de forma bem simples aqui com vocês, e nós vamos encerrar. Amém? Você, querido jovem, vou colocar 5 itens aqui, e você pensa no que você preferiria da pessoa que você gosta. Você preferiria um abraço? Eu não vou falar beijo, porque todo mundo vai querer beijo, né? Falar um abraço? Uma rosa, se for um menino, vamos pôr um bombom, o menino não liga muito para rosa, um presentinho. Um tempo junto, conversando na pracinha, batendo um papo. Atos de serviço, você gostaria que a pessoa te desse um favor para você, te desse uma carona, te ajudasse o seu pai ou a sua mãe, porque isso também mexe muito com a gente. Qual que é o último agora? Por isso que tem que deixar aberto. Eu já falei do ato de serviço, do presente, palavra de afirmação, pulei. Ou se você preferir receber um elogio, o menino chegar e falar assim: nossa, você está mó gatinha hoje. Ou a menina falar assim: ó, você está fortinho, bonitinho. Pensa aí. Essa é a sua primeira. Pastor, eu acho que eu tenho 2. A gente tem uma primária e tem uma secundária. A minha primária é palavra de afirmação, 90%. Segundo, toque. É por isso que às vezes eu passo pela Cintia em casa, dou um abracinho, dou um cheiro nela, ela fica assim: pode ir? Isso é muito importante. Todas as dicas que nós demos é para você se interessar. Existem muitos bons livros, a própria Bíblia, livros cristãos, para você ler, crescer, se fortalecer, para você se tornar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, construir uma família debaixo da graça, construir uma família debaixo dos princípios cristãos. Amém? Isso é muito importante, muito, muito importante. Pastor, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas se você não tiver nem um pouco de informação e de instrução, aí vai ser impossível. Quem está entendendo? Beleza?
Se coloque de pé.